Em virtude disso, para finalizar, quero comunicar também que estou hoje oficiando, indo ao PRODECON, a Procuradoria de Defesa do Consumidor, a fim de que o PRODECON entre com uma ação civil pública contra todos os bancos que aumentarem as suas tarifas de forma injustificada, ou seja, em índices incompatíveis com, pelo menos, a majoração de custos existente nos últimos 12 meses. Já que esse é o papel do Código de Defesa do Consumidor, fazer com que aumentos abusivos de preços sejam coibidos e proibidos através da ação da Procuradoria de Defesa do Consumidor. Então, são essas as ações práticas que eu tomei e que pretendo ter o apoio dos demais deputados distritais, deixando muito claro aqui que ninguém é a favor da inviabilização ou da sobrevivência ou da quebra da rentabilidade do sistema bancário, qualquer que seja o banco, público ou privado. O que nós não podemos permitir é que os bancos agora pretendam arrancar lucros excessivos ou até jogar a conta de uma eventual ineficiência em cima do bolso já sacrificado do usuário do sistema bancário. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Antes, pela ordem, deputado José Ramalho. Pela ordem, presidente. Parabenizar aqui o deputado Luiz Estevam e apenas informando que a tarifa que o BRB está praticando foi feita em julho de 95. Aqui que entraria em vigor no dia 8/7, foi prorrogada para 13 de setembro. E que o aumento médio foi de 20%. Tem itens que realmente subiram além, mas a média ficou em 20%. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhor deputado Geraldo Magela, senhora supersecretária da Defesa do Consumidor, PROCON-DF, Elisa Gonçalves Martins, senhor presidente da Associação de Bancos do Distrito Federal, ASBAN, e representante da Federação Brasileira de Bancos, senhor José Luiz Rodrigues, senhora amiga e presidente do Sindicato dos Bancários, demais convidados, amigo Cazé. Eu gostaria de dar uma outra tônica, na realidade, à discussão, enquanto provavelmente usuário do sistema. Eu acredito que não existe coisa pior na vida de qualquer pessoa que tem um débito, paga algo acima já daquele débito que você tem para com a pessoa ou a entidade que você tem que custear esse débito, e ao final você faz as contas e deve mais ainda daquilo que você pagou. Quer dizer, essa é a realidade, infelizmente, do sistema bancário brasileiro. Infelizmente, essa é provavelmente sui generis no mundo em que tem acompanhado as mais variadas crises, um mundo que já viu uma Wall Street quebrar, um mundo em que vê muros de Berlim caindo, um mundo que vê uma série de questões. É provável que esse fato que ocorre na economia brasileira continua sendo inusitado. O país, às vezes, atravessa crises, mas provavelmente esse mar de lama nunca chega nem perto da canela do sistema financeiro brasileiro. Enquanto que a grande quantidade, a grande massa de brasileiro, para poder respirar, busca um canudinho de algumas centenas de metros para poder continuar respirando, o sistema bancário, o sistema financeiro, com certeza anda, né, de prancha sob a lama. E essa é a realidade que a gente precisa discutir hoje no Brasil. Qual é a solução? Será que o sistema financeiro brasileiro nunca vai contribuir com uma parcela para mudar a cara da economia nacional? Será que o sistema brasileiro financeiro, será que ele nunca vai também passar pelos percalços da sociedade brasileira? E essa é a nossa grande indagação. Essa é a nossa grande pergunta. Eu, quando disse que queria um pouco dar uma outra ótica, é porque nos assusta ainda saber que hoje, aquilo que alguns anos atrás era considerado digno de cadeia, que era a agiotagem de 10%, né, 12%, 15%, que os agiotas cobravam nas portas das fábricas, nas portas das empresas, cobravam seus 15%, e a Polícia Federal estava lá para reprimir, é extremamente oficial no sistema financeiro. Uma agiotagem que era, há alguns anos, considerada um crime, hoje os bancos praticam com a maior naturalidade.
com a maior facilidade, e ainda existe uma série de outras possibilidades que o banco tem de fazer aumento de caixa. E aí a gente pergunta, né, é muito estranho, por entender que quantos funcionários elimina um cartão magnético? Quantos funcionários ele está eliminando do mercado de trabalho? Com certeza elimina uma série de caixas, elimina uma série de assistentes, elimina uma série de gerentes, elimina uma série de funcionários que seriam necessários para manter o sistema. Ou seja, ele reduz significativamente a quantidade de despesa que um banco tem, em especial com seus funcionários. Isso apenas com a emissão de um único cartão. E aí é irônico que ele tem uma redução de custos, você reduz o custo operacional do banco, mas joga lá de novo uma cobrança pela utilização do sistema. Quer dizer, que matemática é essa, né? Eu acho que assim, a população brasileira tem sido feita de idiota pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, você tem uma real redução operacional do sistema. Hoje a gente vê as agências, por mais que a gente não, né, por mais que ainda exista o que a nossa companheira Elisa acabou de colocar, as grandes filas, mas a gente percebe, se a gente fizer uma avaliação antes, né, da implementação, da força que tem o sistema de cartões magnéticos, se a gente observar e fizer um comparativo de filas, as filas caíram bastante. Se você tinha, há 5 anos, 6 anos atrás, 10, 12 caixas, hoje só tem 3 ou 4, e acabam cumprindo na mesma disponibilidade ou com a mesma manutenção do tempo da fila, o tempo, né, que o cliente passa dentro de um banco. Ou seja, reduziu. É perceptível que reduziu. É extremamente claro que os bancos têm reduzido significativamente os seus gastos a partir da automação. E a gente sabe que a automação é muito mais, após a implementação, o processo de implementação é muito caro, mas a manutenção dela, se bem feita, ela acaba sendo infinitamente mais barata do que funcionário, do que o ser humano. E aí a gente pergunta, você reduz custos, você reduz a operacionalização do sistema, mas você permite que haja cobranças lá na ponta, né? E aí isso não é repassado, diga-se de passagem. Ainda tem um detalhe importante, aqui tem uma série de funcionários bancários, gerentes, servidores do sistema financeiro. Com certeza, essas vantagens que a casta, os proprietários do sistema financeiro têm, com certeza não são repassados para aqueles que continuam ainda no sistema. Né? Ou seja, com certeza o Bené não tem um salário triplicado desde que o sistema começa a enxugar. Não tem, a gente sabe disso. Né? Ou seja, não repassa, ou seja, olha, veja bem, você vai ter uma sobrecarga de serviço, você vai trabalhar por 10 agora, mas pelo menos vai receber por 3. Não, você vai trabalhar por 10 e vai receber pela metade de 1. A lógica é essa. Se a gente for acompanhar as alterações salariais, eu particularmente tive a felicidade de muitos anos trabalhar com os sindicatos bancários, e se não fosse essa tarefa aqui hoje, né, eu provavelmente estaria andando nas agências com a minha ex-patroa, né, a dona Érica, e fazendo as apresentações, atividades nos bancos, como é uma coisa de praxe durante muitos anos que eu fazia, e acompanhei durante muito tempo toda a discussão salarial. E a gente sabe que há um achatamento salarial, há uma redução de custos na operação, né, há uma redução, mas aqueles que permanecem ainda ali sobrevivendo, segurando a existência do sistema enquanto funcionários efetivos, não são beneficiados diretamente com essas vantagens que os proprietários, que os banqueiros têm. Quer dizer, então, essa é inversamente proporcional. Há um lucro que aumenta significativamente e uma redução daqueles que ainda mantêm no emprego. E aí ainda mais agravado, porque a partir do momento que você joga no desemprego uma quantidade significativa de pessoas, e aí quero fazer uma citação ao PDV, né, do Banco do Brasil, em que se provocou a demissão de um número significativo de funcionários do Banco do Brasil, e a gente para olhar, inclusive, esses funcionários, e, infelizmente, aqueles funcionários que mais poderiam oferecer ao sistema, que mais poderiam ajudar a agilizar o processo, né, do sistema, inclusive, aperfeiçoando, dando ensinamentos para os novos, esses foram os que saíram. Não porque os que estão não tenham a eficiência, mas é que aqueles, às vezes, se especializaram mais numa tarefa e não têm, às vezes, a condição de enfrentar o mercado com toda a selvageria que existe nesse mercado. E aqueles mais
mais tinhosos, mais brigões, que mais bisbilhotavam o sistema e que provocavam evoluções, acabaram saindo, porque esses são aqueles que vão poder competir no mercado lá fora. Quer dizer, então a gente tem toda essa lógica que é criada no sistema financeiro, que há uma série de coisas que desestabiliza, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista financeiro. A gente, qualquer um, muitos dessa casa, estão hoje até com a forca, né, no pescoço, assim, circulando, assim, porque quando começa a fazer suas matemáticas em casa. Então, você é o tempo inteiro, né, tragado pelo sistema financeiro. E aí eu quero fazer uma última colocação, além do que, poucos, provavelmente, a nível de Distrito Federal, o único que tem feito isso é o BRB, nessa nova programa que ele tem social, esse programa BRB Trabalho, por exemplo, entre outros tantos, é provavelmente um dos únicos bancos que tenta ainda cumprir um papel social, porque os demais não têm investido na construção de casas populares, não têm trabalhado uma cota que é exigida constitucionalmente para que os bancos operacionalizem a sua parte de sua poupança no sistema de construção de casa própria, de incentivo ao mercado de trabalho. Esses bancos não têm feito isso. Têm maquiado essa margem que deveria ser trabalhada no setor e não cumprem seu papel social. E aí a gente pergunta, 14 bilhões? O que é que esse país não faria por sua gente, usando diretamente em benefício de sua gente, com 14 bilhões de reais? Concedo a palavra ao senhor Valmir Marques Camilo, presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. A sua escolha, qualquer um dos dois microfones. Nós, antes do uso da palavra do presidente Valmir, nós liberamos a diretora do PROCON, porque ela já havia nos avisado, doutora Elisa Martins, que tem uma entrevista na televisão e, infelizmente, não há como pedir para a televisão esperar os entrevistados. Então, nós liberamos e agradecemos a presença da doutora Elisa e que possa retornar outras vezes. Muito obrigado. Com certeza, nós encaminharemos ao PROCON o resultado, as notas taquigráficas desta reunião. Concedo a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, senhor Valmir Marques Camilo. Companheiro, amigo deputado Magela, na pessoa de quem eu cumprimento os demais parlamentares e os funcionários dessa casa, representantes das entidades que compõem a mesa, de entidades de bancários que compõem esse plenário, eu gostaria de começar a minha participação nesse debate propondo a essa casa que começasse a discutir também o papel dos bancos. Nesse momento que nós estamos discutindo as tarifas bancárias, eu acho que torna-se importante demais discutir o papel dos bancos. Esse momento acaba sendo um desvio do problema principal que nós temos que discutir no Brasil, que é a função de banco. E nós não estamos vendo essa discussão colocada nem na sociedade e nem nos setores constituídos. Para que serve o banco? Para enriquecer banqueiro, para facilitar fraudes, para garantir cobertura dessas fraudes através de mecanismos que a gente está acostumado a ver pela imprensa aí, PROERC, é difícil até de conhecer a origem dos recursos, aparecem números mágicos. De repente, um país que tem dificuldade de conseguir 3 bilhões de reais para resolver o problema de saúde, consegue 14 bilhões para cobrir rombo de banco. Então, o cidadão comum não tem acesso ao mínimo de informação para saber como é que isso funciona. Discutir o papel dos bancos é muito importante, porque o banco deixou há muito tempo de ser intermediário financeiro, que essa é a essência do sistema financeiro, é ser intermediário financeiro, captar de quem tem recursos, emprestar para quem precisa de recursos e, com isso, gerar o desenvolvimento, gerar emprego. Os bancos estão cada vez mais se afastando dessa atividade. Quem procura banco hoje para conseguir empréstimo, quando consegue, são juros exorbitantes que inviabilizam qualquer projeto. Sem falar que os prazos são curtíssimos, incapazes de gerar uma empresa ou mesmo uma pessoa física a capacidade de gerar produção para pagar o próprio empréstimo. É impossível você fazer investimento num país que fala em financiamento de investimento a 2, 3 anos de prazo.
em qualquer lugar do mundo, quando se fala em projetos de investimento, nós conversamos a partir de 10 anos. Nesse país, ninguém sonha, nem sonha com esse tipo de discussão ainda. Eu acho que é hora da sociedade começar a discutir isso. Cobrança de tarifa, quando eu vejo essa tabela de tarifas, eu acho que está certo do ponto de vista dos bancos privados. Porque essa é a essência do sistema financeiro privado. Eles sempre procuraram lucro, e sempre procuraram um lucro fácil. Agora, não dá para entender, e aí eu faço um pouco um papel, embora funcionário do Banco do Brasil, presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, um pouco o papel de ombudsman desse banco, que vejo o Banco do Brasil colocado como um dos primeiros na lista de cobrança de tarifa, uma das mais altas. E não dá para poupar nesse momento de discussão, querer maquiar essa discussão, quando se fala de economia de mercado, quando o governo trabalha com esse discurso, coloca para a sociedade a liberação total das tarifas e, com o instrumento que ele tem na mão, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, ele libera, puxando as tarifas para cima, que, para nosso desconforto, nós encontramos alguns bancos privados, até alguns bancos internacionais, isentando tarifa ou cobrando tarifas muito baixas, enquanto o Banco do Brasil e a CEF praticam preços acima até da média do sistema financeiro privado. E essa é uma distorção que tem que ser colocada nesse momento. Para que serve o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, se não para regular o mercado? Ele tem que praticar as menores taxas de juros do mercado para ser opção do consumidor. Ou não são bancos de povo. Ou nós temos que rediscutir o papel do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, só para citar os dois bancos oficiais federais. Outra coisa é lembrar que os funcionários do Banco do Brasil, assim como os funcionários dos bancos privados da Caixa Econômica Federal, acabam pagando essa conta, porque a reclamação vem em cima do péssimo atendimento, da péssima qualidade de serviço, sem levar em conta que, por exemplo, o Banco do Brasil perdeu no último ano e meio 30 mil funcionários que foram demitidos. Sem tentar fazer desse momento apologia da situação difícil do movimento do funcionalismo do Banco do Brasil, mas lembrar que foram 22 suicídios declarados em função da realidade que vive o funcionalismo do banco. Uma redução de quadro brutal que coloca, sem qualquer projeto de informatização, sem qualquer projeto tecnológico viabilizado, 30 mil trabalhadores para fora. E o que cria um problema para a sociedade também. Nós não podemos esquecer que esses companheiros funcionários do Banco do Brasil enfrentaram, há pouco tempo atrás, um concurso, disputaram vaga com 600 mil candidatos e o banco aproveitou 10 mil. Em 85, 1.200.000 prestaram concurso e o banco aproveitou 3 mil. Então, são funcionários qualificados. Quando o banco põe para fora, com certeza ele leva vantagem na disputa dos espaços de trabalho no mercado normal. Ele vai empurrando em um efeito cascata o trabalhador menos qualificado para baixo, até chegar na ponta e desempregar. Tem gente até que comemora o fato do Banco do Brasil estar expulsando o funcionário. Eu sei que tem. Tem gente que acha salutar isso. Trata o Banco do Brasil como se fosse um ministério que tenha funcionário público, esquecendo que o banco tem papel social importante a desempenhar, mas é uma empresa que atua nos moldes do setor privado, competindo no mercado. E, para isso, tem que ter qualidade de serviço apresentada, tem que ter condições de competir, tem que ter condições de participar na disputa, até para alavancar a sua capacidade de captação, para poder oferecer para a sociedade melhores condições em empréstimos, em operações, em serviços. O que nós estamos assistindo é um enxugamento do Banco do Brasil, a péssima qualidade de serviço apresentada em função dessa redução brutal de quadro, feita sem qualquer avaliação técnica, e os cortes são dados de forma linear. Olha, tira 10% dos funcionários, não interessa se ele está na agência do interior do Piauí, em Brasília, em São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade que tem potencial de crescimento ou numa cidade que está minguando. Esse ponto eu acho importante ser colocado aqui. A incapacidade que o Plano Real tem, demonstrada pelos números, de gerar pontos de trabalho. E em todos os níveis, o que nós estamos assistindo é o aumento do índice de desemprego. E o que nós estamos vendo é o sistema financeiro resolvendo o seu problema com a ajuda do governo, via PROE, via cobrança
exorbitante de tarifas e expulsando trabalhadores, colocando em prática esse efeito cascata que joga trabalhadores no mercado, qualificados no mercado de trabalho, e vai empurrando para a ponta, deixando lá na ponta alguém desempregado com menor qualificação e, com certeza, com um passo mais próximo à marginalidade. Então, eu acho que é importante discutir, num momento desse, que se discute tarifas bancárias, o papel dos bancos. O que é que nós podemos esperar? Discutir aqui se o banco vai cobrar 30 centavos de um cheque especial, de um cheque avulso, ou vai cobrar R$8, eu acho que isso aí seriam pontos nem para ser discutido, porque isso é uma imoralidade tão grande que não devia ser permitido. Isso aí devia ser caso de cadeia. Descobrir como é que uma empresa consegue praticar um determinado serviço cobrando 30 centavos e a outra, para praticar o mesmo serviço, tem que cobrar R$8. O que a gente assiste também é abuso, porque o banco está tendo a opção de dar tratamento diferenciado em relação à clientela, e em relação ao serviço que presta e até à prática do dia a dia. Porque, veja bem, eu dou um exemplo. O indivíduo tem conta, um cheque especial em qualquer banco da praça. E ele, por um descuido, ultrapassa esse limite. Um cheque de R$50, por exemplo. O cheque é devolvido. Poderia, tranquilamente, esse banco pagar esse cheque e cobrar por esse cheque os juros de 8, 10, que está sendo praticado pelo mercado. Mas para o banco é melhor devolver, porque ele cobra 8, que é muito mais que a taxa de juros. E se nós estamos falando que a taxa de juros nesse país já é uma coisa exorbitante, então nem se compara às tarifas que estão sendo praticadas. Agora, quanto à qualidade de serviço, eu quero deixar registrado aqui a minha preocupação que nós podemos estar perdendo de vista a discussão do trabalhador bancário, que está vivendo uma situação difícil, de enxugamento, de um sistema que já teve 900 mil bancários no país e que hoje não está beirando a casa de 400 mil bancários. Quer dizer, um enxugamento brutal, que não teve um processo de informatização significativo a ponto de merecer esse tipo de procedimento por parte do sistema financeiro. A cobrança em relação ao governo deve ser constante, em particular dessa Casa Legislativa, e eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a Assembleia do Distrito Federal pela iniciativa de promover este debate, na expectativa de que essa proposta de se discutir o banco, o sistema financeiro e o papel do sistema financeiro no país, a gente possa voltar aqui numa outra oportunidade para discutir essa questão, e eu farei com muito prazer. Muito obrigado. A presidência que agradece, Valmir, pelo pronunciamento. Ouviremos agora as palavras do senhor Álvaro Lucchesi, representante do DIESE. Queria agradecer inicialmente o convite da Assembleia Legislativa, a nossa participação nesse debate, saudando os componentes da mesa e os demais componentes desse grupo. Eu queria levantar apenas dois itens nessa discussão toda que foi travada até aqui. O primeiro deles é com relação ao aspecto da concorrência no setor financeiro, principalmente com relação às tarifas bancárias. A gente aprende nos manuais de economia que existem 4 princípios básicos que caracterizam um mercado concorrencial. Desses 4, 3 deles não se aplicam à questão das tarifas bancárias. O primeiro deles, de que o produto deve ser homogêneo, não pode haver diferença entre o produto. O que a gente percebe é que as tarifas bancárias e a definição de produtos e serviços estão sendo definidos como forma de atrair clientela, sendo que os bancos estão diferenciando esses produtos. Tem um exemplo que entra diariamente na nossa casa, com relação a, por exemplo, não é apenas esse, é apenas um, ao cheque especial do Banco Real. Tá? Eu li, há cerca de 2 semanas atrás, a respeito das tarifas bancárias, um funcionário do Banco Real foi chamado a justificar por que a taxa de cobrança do cheque especial, da renovação do cheque especial, era uma das mais altas no Banco Real, e ele justificava dizendo o seguinte, é que a gente dá 10 dias a mais no nosso cheque. Então, é uma diferenciação do produto. Enquanto que os outros bancos estão cobrando juros a partir do primeiro dia
em que a pessoa entra no cheque especial, o Banco Real, por exemplo, cobra somente a partir do 11º. Ele diferencia o seu produto. A segunda regra é o livre acesso ao mercado. A gente já foi tratado esse tema aqui. A muitos clientes não é dado escolher em que banco ele vai movimentar a sua conta, principalmente aqueles de baixa renda que movimentam contas no banco através das suas contas de salário. Então, ele não tem esse livre acesso. O segundo exemplo que a gente pode citar de livre acesso ao mercado é, por exemplo, na questão do cheque especial. Tá? Só pode ter cheque especial aqui no Brasil, e isso não acontece em alguns países da Europa, por exemplo, quem te comprovar uma renda mínima, ou, aliás, quem comprovar um saldo médio mínimo aí de 3 meses. Tá? Não é dado o acesso livre ao mercado a todas as pessoas, principalmente aqueles de baixa renda. Tá? O terceiro é a livre concorrência entre os clientes. Tá? Eu já citei aqui o caso. Se os clientes não podem concorrer entre si para poderem ter acesso ao banco, porque eles são praticamente induzidos a escolherem o banco, então não se respeita esse terceiro item. E, finalmente, o quarto item que define um mercado concorrencial, e que esse é assegurado pela medida provisória, é o da livre informação. Tá? É o quarto item. Livre informação a respeito dos preços praticados. Supõe-se que o consumidor tem um conhecimento completo, tá? Desculpe, eu falei livre informação, é o conhecimento completo, tá? Das características daquele mercado. Nesse caso, a obrigação de divulgar com 30 dias de antecedência em lugares públicos e visíveis o preço das tarifas dá esse critério. Mas 3 deles básicos não são respeitados. Então, me parece que esse mercado não funciona de forma concorrencial, e que, se utilizar o argumento de que a concorrência vai funcionar nesse mercado, não é um argumento muito válido. Né? A gente aprende isso lá nos manuais de economia. O segundo ponto que eu queria levantar, e derradeiro, é com relação ao papel das tarifas bancárias dentro do setor bancário, dentro de cada banco, nos resultados dos seus balanços. Tá? A gente sabe que, depois do Plano Real, houve uma queda muito grande nos chamados ganhos inflacionários. Tá? Os bancos perderam receitas com aquele dinheiro que ficava parado nas nossas contas, mas que era movimentado pelos bancos no overnight por 2, 3, 4 dias. Isso levou a uma queda de receitas por parte dos bancos. A introdução das tarifas bancárias, nesse momento, está desempenhando o papel de aumentar as receitas dos bancos, ou melhor, de compensar parte dessa queda nas receitas inflacionárias. Tá? Principalmente quando a gente vê, com o caso de alguns bancos, que estão reajustando as suas tarifas, em média, muito acima da variação da inflação. Eu vou citar um exemplo dos últimos 12 meses, numa pesquisa que foi feita em São Paulo, de alguns bancos privados, como o Unibanco, por exemplo. Numa cesta de 12 dos mais comuns produtos e serviços, foi realizada uma pesquisa pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. Numa cesta de 12 produtos, o Unibanco teve um reajuste médio de 37,5%. Tá? O Banco Real, de 20% e 49%, e o Banco Mercantil de São Paulo, de 24% e 75%. A inflação medida pelo índice do custo de vida do Diese, na mesma cidade de São Paulo, esteve em torno de 18,5%. Tá? Um reajuste acima da inflação, inclusive. Então, as tarifas são utilizadas como forma de compensar, em parte, ou em todo, aí depende de cada banco, esses ganhos inflacionários. Tá? Ou seja, para manter a rentabilidade do setor financeiro. Já foi citado aqui o exemplo, os 10 maiores bancos privados do país tiveram, nos últimos 10 anos, nos últimos 7 anos, uma rentabilidade média de 12,6%. O ano passado, em 85, apesar da crise da inadimplência, esses mesmos 10 maiores bancos privados do país tiveram uma rentabilidade média de 11,7%. Os balanços que estão sendo divulgados agora apontam que caiu um pouco, mas está em 8%, em média, a rentabilidade desses bancos. Ainda não foram concluídos todos os dados. Tá? Ressalto-se que, nos demais setores da economia, principalmente no setor industrial, essa rentabilidade é em torno de 3% a 4%. Então, a majoração dos preços das tarifas, a liberação dos preços das tarifas, está contribuindo para que se mantenha uma certa rentabilidade no setor bancário, tá? No setor financeiro, aliás. Finalmente, um último dado, tá? Que diz respeito à relação entre as tarifas bancárias e as despesas de pessoal.
Em 1989, há 7 anos atrás, as tarifas bancárias, as receitas com prestação de serviços, cobriam 7,6% das despesas de pessoal. Em 1995, deu 64,5%. Veja bem, que estão combinando 2 efeitos: elevação dos preços das tarifas e redução do quadro de funcionários, o que faz elevar duplamente esse indicador, esse índice. 64,5% das receitas com prestação de serviços pagam a folha de salário dos 10 maiores bancos privados do país. Então, como fechamento a esse segundo item que eu estava levantando, os preços das tarifas estão sendo utilizados como forma de compensar, os ganhos, a perda nos ganhos inflacionários, e sendo utilizados, ou canalizados, digamos assim, obviamente que não é de forma direta, para cobrir as despesas de pessoal nos bancos. Era isso. Muito obrigado. Nós passamos a palavra agora ao último inscrito, o senhor Carlos Bosch, diretor financeiro da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, senhor representante da FEBRABAN, companheira Érica Cocaia, demais parlamentares e convidados, a gente queria, na mesma tônica do companheiro do Banco do Brasil, levar essa discussão e aproveitar essa oportunidade desse escárnio, desse tarifário, desse aumento tarifário pelo sistema financeiro, para a gente discutir a importância do papel social para os bancos, para a sociedade, principalmente para a sociedade brasileira. E discutir também, nesse momento importante, a regulamentação do artigo 92 da reforma do sistema financeiro. Eu queria pegar alguns dados. Pela eleição de 94, o Brasil, pelos números, tinha 5.045 municípios. Desses 5.045 municípios, 3.458, apenas 3.458 eram cobertos, atendidos por agência bancária. 1.587 não eram cobertos por agência bancária, ou seja, 70%, 30% não era coberto. E o sistema financeiro, para tentar, com a falácia de se adequar, está fazendo fusão de bancos, está encolhendo o quadro dos bancos federais e estatais, que está na contramão da história de investir no social, e tem que usar os bancos estatais, federais, para investir no social. E dizer o seguinte, que é uma falácia de que o sistema financeiro brasileiro, existe muitos bancos. A Alemanha são 4.000 bancos. 4.000 bancos. Estados Unidos, aproximadamente 15.000 bancos. Então, não é verdade que o sistema financeiro existe muitos bancos. O que existe é uma ganância do sistema financeiro brasileiro em se perpetuar com esses lucros astronômicos. E daí existe uma política de expurgar o que eles chamam de lixo bancário, que, na realidade, é que necessita do serviço do banco pela aplicação social. Pesquisa do próprio do Sindicato de São Paulo coloca que 53% das pessoas na Grande São Paulo não têm acesso à agência bancária, não têm acesso a serviço bancário. Então, isso prova que está sendo expurgado a sociedade de ter acesso a esse serviço, que o banco, aí nós temos que discutir a questão do papel social do banco. E, na contramão, nessa mesma contramão, vem fazendo um processo de demissão escandaloso. Nós tivemos, de 89 para cá, mais de 250 mil demissões de bancários. E na questão da fusão de bancos, coloca a fusão de bancos, na fusão de bancos, como na fusão dos bancos, com a demissão e com essa questão das tarifas bancárias, que o Álvaro colocou muito bem, faz-se um verdadeiro monopólio. Porque nessa mesma pesquisa, que foi feita em 95, 77% do sistema financeiro privado eram controlados por apenas 10 bancos. Entre esses 10 bancos estava o Econômico e Nacional, que caiu a máscara de que de boa administração, que o sistema financeiro privado vive de boa administração, e a gente sabe que hoje o setor privado, no país, ele só se alimenta dos recursos públicos. Nessa mesma linha,
a gente que foi colocado já, os lucros dos bancos têm se mantido, 62%, varia de 62% a 200%. E o Álvaro coloca aqui na sua questão, das tarifas, que as tarifas, a prestação de serviço dos bancos, era 7% em 87, 89. Hoje, a prestação de serviço cobre 64%, isso em 95. Nós temos bancos hoje cobrindo até 113% com os recursos de prestação de serviço, a folha de pessoal. Então, não é folha de pessoal que está sendo, não é pessoal que está onerando a questão do que está diminuindo os lucros do banco. Continua sendo a ganância dos bancos. Aí, na mesma questão, os bancos eram obrigados a aplicar dos seus recursos de poupança 70% em habitação. Hoje os bancos já não faziam isso, estão desobrigados. Então, nós queríamos, com todos esses dados colocados aqui, fazer um chamamento e parabenizar essa casa, chamei um chamamento para os parlamentares, para a sociedade, da importância da campanha salarial dos bancários em 1996. Porque essa campanha dos bancários, nesse momento, ela não vem só para a gente discutir a nossa questão meramente economicista. Nós queremos discutir desemprego, nós queremos discutir o papel social do banco. Isso cabe para os parlamentares, isso é um papel fundamental para os parlamentares, é um papel fundamental para a sociedade, para que nós discutamos isso. Então, a minha intervenção, ela vai mais ou menos no eixo de fazer um chamamento para a gente, dessa campanha salarial dos bancários, nesse momento. E dizer também, uma das coisas que a gente não pode esquecer de dizer aqui, é a questão da falta de aplicação na segurança bancária. Alguns bancos, e pasme, eu vi inclusive reportagens do BRB, que se recusa a discutir a questão de colocação de porta de segurança bancária, por dizer que o custo é alto, que o custo de porta bancária é alto. Só para a gente citar, enquanto isso, assalto, morrendo bancário e tudo. Citar um dado, por exemplo, tem um determinado banco que gasta 11 milhões, gastou no ano de 95, 11 milhões com a pólice de seguro, com a pólice de seguro. E teve uma sinistralidade de 8 milhões, né? Isso, nós fazemos cálculo de uma porta de segurança, ao preço que nós pesquisamos em Recife, daria uma porta de segurança, uma porta, seria R$ 5.200. Se nós fôssemos acima de 70 portas, R$ 7.000. Se nós fôssemos acima de 70 portas, nós chegaríamos a 5.000. Quer dizer, nós daríamos para colocar porta de segurança em todas as agências bancárias desse determinado segmento bancário. Daríamos para colocar. Então, é falta de vontade política, é falta de respeito com a categoria bancária, é falta de respeito com a clientela. Então, a minha intervenção, senhor presidente, é mais ou menos isso aí, aproveitar esse gancho desse escárnio, desse tarifário aplicado pelo sistema financeiro, penalizando a sociedade, para a gente discutir a regulamentação do artigo 92 e a reformulação desse sistema viciado e perverso. Muito obrigado, senhor Carlos Borges. Eu quero agora conceder a palavra ao senhor José Luiz Rodrigues para as suas considerações sobre os pronunciamentos, se desejar, e para as suas considerações finais. Presidente, eu quero ser breve. Eu não posso deixar, logicamente, que todos os pronunciamentos fiquem sem a minha análise, até em respeito às pessoas todas que aqui estiveram e que conversaram a respeito do assunto. Acho que é dever de, antes de mais nada, como presidente das BAM, mas como cidadão, comparecer ao debate e externar meu ponto de vista a respeito das questões colocadas. Quanto ao sistema financeiro nacional, é muito difícil, sempre foi muito difícil falar em banco no país, é uma matéria bastante complicada, todo mundo sabe disso. Não se consegue falar em poucos minutos, quando se fala em matéria econômica, quando se fala num simples comercial de televisão, ou em momentos, poucos momentos, é muito difícil explicar a complexidade que envolve o sistema financeiro nacional e sua posição na economia. Mas alguns pontos são interessantes e eu gostaria de deixar registrado. Nós não podemos esquecer, que eu acho que são dados importantes em todo esse nosso debate, de que o sistema financeiro brasileiro já teve uma participação de quase 30% no produto interno bruto desse país. Isso era uma anomalia de país de terceiro, de quarto mundo.
porque só aí o sistema financeiro deixa de ser intermediário de riquezas, passa a agir simplesmente como agente de mercado financeiro, porque a economia é desregrada, não existe investimento, e isso os bancos têm essa posição. Essa participação vem caindo, o que prova que a economia do país realmente vem se estabilizando. Logicamente, que estabilizar qualquer coisa, ou se fazer qualquer coisa num regime democrático, é à custa de muita discussão, de muitos ajustes, de muitas mudanças, e também, logicamente, de muita tristeza para algumas áreas. Mas se faz isso em democracia. Democracia é o regime de aproximação de fatos, é onde a sociedade realmente tem que discutir tudo o que acontece. Os bancos vêm tendo uma participação cada vez menor no PIB. Isso assusta, mas é uma realidade já conhecida pelo sistema financeiro. O sistema financeiro sabia que ia chegar a ter uma participação muito menor se a economia viesse a ser estabilizada, que ia ficar no mercado realmente aqueles que fossem competentes, estruturados e que realmente estivessem desempenhando o seu papel com tranquilidade. Logicamente que eu não desejo, como bancário primeiro, nenhum tipo de ajuste mais pesado no sistema financeiro, mas o que está ocorrendo é isso, nós estamos sabendo. A participação do sistema financeiro hoje caiu de quase 30% há anos atrás, hoje para 9% já contabilizado esse ano. Isso é sinal de que a nossa participação diminuiu dentro do mercado e as outras áreas de mercado têm que crescer. Quer dizer, muitas vezes se mistura banco com política total econômica do governo, que é uma coisa meio complicada. Os bancos são intermediários de riqueza. Se a política econômica cresce, os bancos tranquilamente vão ter mais operações e mais no que investir. É como se fala, para passar rapidamente por isso, quando se fala que o sistema bancário não dá dinheiro a longo prazo, não patrocina hoje novos investimentos. Os nossos fundings, a nossa captação de recursos também é de curto prazo. Quer dizer, o principal tomador de dinheiro ainda hoje, graças a Deus tentando reduzir isso numa curva bastante descendente, ainda é o governo, por causa da dívida pública. Quer dizer, então, essa coisa de taxa atrelada, essa coisa de sistema financeiro, muitas vezes trabalhando num patamar muito mais parecido, que parece até coisa combinada, não é. É o próprio mercado que ele é ainda bastante engessado com relação à política econômica. Bom, evoluímos e bastante, sem dúvida nenhuma, a evolução foi muito grande. Nós não podemos esquecer também de um outro detalhe, a nossa presidente do sindicato sabe disso também, que nós temos um dos sistemas bancários mais avançados do mundo. Por quê? A globalização que acontece no comércio, que acontece no serviço, sempre se dá um tempo. O comércio se ajusta de acordo com os mercados. Os bancos tiveram que se globalizar e se aperfeiçoar e se afeiçoar ao resto do mundo muito mais rápido, porque isso já acontecia via mercado financeiro. Então, nós temos realmente um sistema financeiro sofisticado, nós temos um sistema financeiro hoje bom, é um sistema financeiro, eu acredito, falte realmente alguma coisa no sentido de orientação à clientela, porque é um sistema financeiro que talvez peque um pouco na prestação de serviço, mas também tem um cliente que usa muito mal esses serviços todos. Quer dizer, nós temos alguns costumes, alguns hábitos bem brasileiros, tá, de usar, por exemplo, cheque em demasia. A gente cansa de pegar na compensação cheques de R$1,50, R$2, preço de maço de cigarro ou cafezinho ou coisa parecida. Todo mundo que é bancário sabe que isso tem um volume bastante considerável na nossa Câmara de Compensação. Então, a gente realmente tem essas divergências. Eu acho que é normal você ter divergência em tudo que está se passando por ajuste. Acho que o nosso país está passando por um grande ajuste. O sistema financeiro é parte desse país, é impossível que eu esteja diferente ou não esteja enfrentando algum tipo de problema. Então, nós, da Federação de Bancos, temos sim lutado para, embora com vários pontos divergentes de opinião, logicamente, vai ter lutado para que o sistema financeiro brasileiro permaneça saudável, volte a ser o sistema financeiro bancário, aquele sistema que intermedia a riqueza e, com isso, ajuda o país a crescer, ou faz a progressão geométrica do crescimento. Essa é a nossa vontade. Com relação ao assunto da pauta, que eu gostaria de ficar mais nele, mas muito poucas palavras, só eu vi muita decepção com relação ao mercado. Na verdade, é o seguinte, o mercado não se ajusta como se ajustava em época de regime fechado, onde você ditava a regra e fazia cumprir a outra ponta. Tá? Mercado financeiro em um país como o nosso, qualquer mercado. Foi dado o exemplo, desculpe a ausência, não gostaria de citar, mas a nossa diretora do PROCON com relação ao posto de gasolina. Brasília, eu dou o exemplo contrário.
tem uma das maiores concentrações de agência bancária do país, e todo mundo sabe disso. Tá? Então, é impossível outra coisa, não tem concentração de agência bancária, dono de um proprietário só, ou de 2 proprietários. Então, Brasília, os bancos disputam o mesmo cliente efetivamente. Tá? Então, principalmente em Brasília, eu acredito que a gente tem uma concorrência bastante acirrada com relação a taxas. Então, eu notei realmente que existem muitas dúvidas a respeito do assunto, existe, inclusive, uma falta de informação sobre algumas coisas, por exemplo, com relação ao INSS, por exemplo, com relação ao pagamento. Essa vinculação bancária, eu posso afirmar para vocês que, dentro das nossas estatísticas, do nosso conhecimento, das contas de salário, da empresa que eu dirijo e de várias outras, são pagas. Quando folha de pagamento, quando o saque do salário são pagas pelos empregadores, que é o projeto Folha. Agora, depois disso, ele se torna um cliente normal. Eu deixei isso muito claro logo de início. Então, o problema de tarifa é sério, realmente é sério. Os bancos desejavam que isso viesse agora? De forma alguma. Os bancos já estavam com tarifa liberada há muito tempo, vinham se ajustando no mercado, e qualquer tabelamento de preço a gente já assistiu em todos os momentos. Tabelamento de preço piora produto, piora serviço, não dá, e acaba sendo cobrado além daquilo. Eu acho que a gente deveria ter um tempo de ajustamento, um tempo onde todo mundo assimilasse esse serviço, e esse tempo realmente vai fazer com que os serviços caiam. Só encerrando, com relação à tarifa, a nossa mais recente orientação, inclusive estou aqui, o que eu trouxe com o material é uma pauta do Banco do Brasil, que está sendo feita também pela Federação e que foi feita um pouco diferente só, mas está se soltando, e a gente vai procurar fazer isso. Como eu disse, o nosso investimento é o cliente e nós vamos conduzir o cliente a usar os serviços mais baratos dos bancos. Nós vamos fazer uma campanha muito forte agora no sentido de explicar para os clientes aquilo que ele pode usar e qual é o custo do serviço e os serviços que ele realmente usa como opcional para reduzir seus custos com o relacionamento bancário. Esse papel do Banco do Brasil, depois eu posso até pedir para a Federação divulgar e mandar para essa casa, mas é onde diz aqui 9 ou 10 itens que fala, inclusive o nome é isso, sabendo usar, não vai pagar. Então, tem vários serviços que hoje são mal utilizados por desconhecimento até da população da alternativa. Isso é um trabalho que a gente vai fazer, principalmente as bandas de Brasília vai estar fazendo isso a partir de agora. É só isso que eu tinha a dizer. Agradecer mais uma vez ao presidente dessa casa, que nos recebeu sempre com muita cortesia, muita delicadeza e conduz o processo sempre muito bem. A minha amiga Érica, embora oponentes bancários antigos que somos, sabemos dos problemas, sempre nos defrontamos no mais alto nível. Isso é muito bom estar do seu lado novamente. Muito obrigado a todos. Passa a palavra à presidenta do Sindicato dos Bancários, Érica Cocai, para seus comentários e considerações finais. Nos pareceu bastante salutar toda essa discussão, porque, inclusive, ela considerou a questão do aumento das tarifas bancárias apenas como um sintoma de uma doença que existe hoje ou de uma deformação da atuação do sistema financeiro nacional. Porque, quando você fala, por exemplo, ora, mas vão ficar os que estão competentes. Aí nós temos que entrar na discussão efetiva do que é ser competente. O que é um sistema financeiro competente? É um sistema financeiro que lucra muito? É um sistema financeiro que vai conseguir galgar essa participação no PIB, que, ainda que tenha diminuído, é uma participação exaustiva? É um sistema financeiro que tem uma rentabilidade, como teve no ano passado, de 11,7%, uma disparidade com relação ao setor produtivo, que é uma rentabilidade de 1%, 2%? Então, essa que é a discussão, que a questão do aumento das tarifas, elas apenas apontam enquanto um sintoma, mas para a gente ver o que é ser um sistema financeiro saudável. É um sistema que continue lucrando e continue demitindo e continue sem cumprir nenhuma função social? Ou que continue se furtando ao papel, princípio do banco, que seria a intermediação, a mediação financeira, que hoje não é efetivada dentro do sistema financeiro privado? Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer. É, inclusive, uma discussão que nós temos que fazer frente a eu acho que um equívoco que foi colocado aqui pelo deputado Luiz Estevo, no que diz respeito
respeito a não ter a obrigatoriedade das contas, ou seja, dos salários de servidores públicos a serem pagos em instituições públicas, porque aí eu quero ver quem é que desenvolve uma função de mediação financeira e eu quero ver o servidor público e o professor da Fundação Educacional ou o médico, enfim, um servidor público do DF, como cidadão. E se eu vou vê-lo como cidadão, eu vou ver qual é o banco que realmente cumpre a função de intermediação financeira e qual é o banco que vai está dando retorno para ele através da aplicação no que é fundamental para ele enquanto cidadão de Brasília. Então, é uma discussão que é equivocada, ou seja, eu tenho que ver um cliente bancário enquanto um cidadão. E aí, por isso que eu digo que o tarifaço é apenas um sintoma, porque se o sistema financeiro tivesse cumprindo uma outra função e não tivesse, inclusive, essa disparidade, porque eu costumo falar para todo mundo que fala, então, vamos fazer uma discussão séria sobre a questão das tarifas bancárias com a sociedade, vamos fazer uma discussão séria. Inclusive, eu quero saber por que o grande cliente não paga. Porque, teoricamente, é o que tem mais condições de pagar. Por que o grande cliente hoje ele não enfrenta nem a fila e nem enfrenta as tarifas bancárias? Para o grande cliente, o tarifaço não representa absolutamente nada, porque ele tem isenção dessas tarifas. Então, vamos fazer uma discussão séria, onde o sistema financeiro contribua com o conjunto da população? Então, vamos fazer. Agora, não vamos criar mitos, porque a questão do mercado é um mito. É um verdadeiro mito. O companheiro Diese, ele apontava aqui por que não vai existir concorrência. Por que não vai existir concorrência? Porque eu não posso comparar alhos com bugalhos. Cada banco está criando seus próprios produtos, e produtos diferenciados, e criam produtos para nichos de mercado. Por exemplo, acho que é o Real, que criou agora um nicho, está trabalhando com o nicho dos universitários, ou o Banco do Brasil, que já trabalhou com o nicho dos menores. Então, eu crio um nicho de mercado, eu atuo naquele nicho de mercado, e aquele nicho de mercado eu promovo algumas isenções, ou promovo alguns produtos que eu não tenho comparação com produtos de outro banco. E que, às vezes, eu lucro, em média, praticamente a mesma coisa, mas eu lucro de forma desigual. Eu isento esse, como o Banco Real está isentando 10 dias da taxa de juros, eu isento os 10 dias de juros do cheque do crédito rotativo do Real, mas eu compenso com outra tarefa. Então, veja bem, são produtos diferenciados, não são produtos homogêneos. É a primeira coisa. O segundo aspecto é que eu tenho um funcionamento de cartel do sistema financeiro. Eu tenho um funcionamento de cartel. Quando o companheiro Carlos Borges dizia, ora, nos Estados Unidos nós temos quase 15 mil bancos, por que nós temos um pouco mais de 200 bancos aqui no Brasil? Porque são bancos nacionais. Então, são bancos nacionais que não é a realidade dos Estados Unidos, não é a realidade da Alemanha. Eu tenho, por exemplo, um Bradesco que é nacional, eu tenho um Itaú que é nacional, eu tenho um Banco do Brasil que é nacional. Enfim, eu trabalho com o sistema financeiro nacional. E isso favorece que eu consiga atuar muito mais como cartel do que se eu trabalhar em praças ou bancos em praças e não banco com estrutura nacional. Então, nós sabemos que funciona como cartel e que o sistema financeiro... Por que, por exemplo, com relação à questão do atendimento ao público, por que cada banco não saiu com um horário diferenciado e se fechou qual era o horário a partir das praças? Ou seja, o banco, por exemplo, para concorrer e ganhar o cliente, podia dizer, eu abro à noite, ou eu abro a partir das 8 horas, de acordo com o perfil da prospecção da minha praça, o perfil da minha praça, o perfil da minha clientela. Mas não, os bancos sentaram e disseram, abrimos todos neste horário na praça tal. Então, a gente sabe que funciona como cartel. Agora, é muito engraçado, e com todo o respeito, porque a gente realmente tem uma relação bastante civilizada, mas, com todo o respeito, mas se fala muito do mito do mercado quando diz respeito às tarifas bancárias que vai aumentar o lucro dos bancos, que é exorbitante, e, para mim, é um assinte num país com 30 milhões de miseráveis. É um assinte. O Bradesco ter lucrado 62%, ou o Itaú ter lucrado, com relação ao semestre do ano o semestre anterior, por volta de 50%, e ter 108% das suas despesas pagas, 108% das suas despesas com o pessoal pago com tarifa bancária, para mim é um assinte. Mas, veja bem, por que se fala tanto do mercado quando diz respeito ao aumento do lucro dos bancários, mas ninguém lembra do mercado quando o Estado investiu 13 bilhões de reais no PROE? Cadê o mercado? Por que não deixou o mercado definir? Por que o governo teve que tirar 13 bilhões e colocar para sustentar o sistema financeiro? Aí é a mão do Estado. Cadê o mercado? Cadê o mito do mercado? Porque diz assim, não, que o mercado resolva o problema do nacional, que o mercado resolva o problema do econômico, que o mercado resolva o problema do Banorte. Aí não tem mercado. Aí os mesmos banqueiros que vão para a televisão dizer que as tarifas bancárias serão adequadas ao mercado, vão para a televisão para dizer, ora, nós precisamos do recurso do PROE para que não tenha uma... que não é o mercado.
É você pegar o Estado e eliminar a condição do mercado ser o regulador. Então, vamos acabar com os mitos e fazer uma discussão muito séria. E fazer uma discussão muito séria, considerando que as tarifas bancárias são apenas um sintoma de um sistema financeiro que precisa ser adequado e precisa se tornar público. Independente de ser estatal ou independente de ser privado, o sistema financeiro ele tem que ser público. E para, inclusive, a gente acabar, aqui tentando concluir, com essa relação esquizofrênica que o sistema financeiro tem com a população. Porque, ao mesmo tempo que o sistema financeiro puxa a população para o banco, porque ele tem que pagar, o usuário do sistema tem que pagar suas contas no banco, recebe seu salário no banco, ele expulsa também. Então, a relação esquizofrênica, ciclotímica, porque o sistema financeiro puxa, relaciona a população, relaciona o usuário com o dia a dia do banco, faz o usuário precisar do banco e, ao mesmo tempo, expulsa com aumento de tarifas, expulsa, considerando a população, o pequeno e o médio cliente, lixo bancário, expulsa com a fila de 2 horas, 1 hora, que em momentos de pico você atravessa. Hoje a população tem todos os dias de pico, pelo menos 15 dias por mês, ela tem o banco roubando de 1 a 2 horas do seu tempo. E eu digo que o salário você pode até recuperar numa grande luta e tudo mais, mas o tempo é irrecuperável. O tempo que nós desperdiçamos, ninguém vai recuperar por nós. E todo mês, durante 15 dias do mês, a população tem o seu tempo roubado pelos bancos. Então, aí, eu posso até dizer, ora, se tem um tempo roubado, tem os seus bolsos dilapidados em função do aumento da tarifa bancária, tem um tratamento de baixa qualidade, aí eu pergunto, em função de quê? Quem é que está lucrando? Ou, enfim, a quem interessa esse tipo de sistema financeiro? Mas, para concluir, eu agradeço. Eu acho que foi um debate bastante rico, e nós voltamos a discutir, inclusive, sobre segurança bancária, que é outro tema que a gente anda discutindo e não consegue avançar muito. Quero agradecer especialmente as presenças da doutora Elisa Martins, que teve que se retirar, doutor José Luiz Rodrigues, a presidenta Érica Cocai, e de todos os senhores e senhoras que aqui estiveram, porque nós sabemos que o debate sobre o sistema financeiro, de um modo geral, tem que ser feito de forma profunda e que nós, como parlamentares e como Casa Legislativa Distrital de uma unidade da Federação, temos que nos inserir neste debate como fomentadores da discussão, porque as decisões, naturalmente, são tomadas no âmbito federal, no Congresso Nacional, no Conselho Monetário e pelo governo federal. Mas, como uma Casa do Povo, nós não podemos nos furtar de fazer este debate. E aqui, como bancário e como parlamentar, que vem já no 2º mandato, preocupado em fazer este debate, nós não poderíamos nos furtar de propô-lo, sabendo das divergências e das dificuldades. Nós não queríamos, neste momento, chegar aqui e ter uma proposta pronta, ou mesmo transformar este plenário num embate que não pudesse produzir ideias. Nós queremos, sim, produzir ideias. Eu acho que o que aqui foi colocado por todos os debatedores ficará registrado nesta casa como um momento importante em que viemos debater uma situação específica, um momento localizado do sistema financeiro dentro de um plano econômico que é a cobrança, neste momento, no atual patamar das tarifas bancárias. Mas eu acredito que nós temos que voltar ao debate sobre o sistema financeiro, sim, especialmente sobre a questão da segurança bancária. Eu, que sou um dos autores do projeto que obriga a instalação das portas de segurança bancária nas agências, e acredito que este debate deve ser feito como busca de soluções, estando colocado, de um lado, a Federação dos Bancos Brasileiros, do outro lado, os sindicatos, e nós, aqui, como cidadãos e representantes da população. Eu quero saudar a forma como se posicionaram os debatedores, na defesa das suas posições, mas no respeito
sobretudo as opiniões divergentes, e quero convidá-los, deixar a casa aberta para que nós possamos, em momentos outros, discutirmos estas questões que dizem respeito ao sistema financeiro. Tocante ao debate de hoje, agradeço a participação e nos comprometemos a enviar as notas taquigráficas a todas as entidades para que possam fazer o melhor uso deste debate. Agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.